Sabia que é possível no Python ler um arquivo Excel com uma linha de código? Ou gravar dados que você tem na memória em Excel com uma linha de código também? Eu vou te mostrar. Mas vamos devagar, deixa eu compartilhar a tela aqui. Estou numa pasta aqui, chamei a pasta de Excel. Já estou num VirtualEnv, tá? Use VirtualEnvs aí. Eu queria te mostrar duas bibliotecas. Elas se chamam Pandas e OpenPyExcel, né? Vou mandar instalar aqui. Pandas é uma biblioteca para tratamento de dados, para análise de dados. Então, sempre que você estiver lidando com dados, Pandas pode ser bastante útil. OpenPyExcel é uma ferramenta específica para escrever arquivos Excel. E Pandas pode usar OpenPyExcel como um dos seus drivers, como uma das maneiras dele ler e escrever arquivos Excel. Tá? Eu vou mostrar o OpenPyExcel primeiro. Ela é uma ferramenta de mais baixo nível, então ela dá mais trabalho para usar, você não vai fazer as coisas com uma linha de código, mas o tipo de controle que você tem sobre o arquivo Excel ali é muito mais detalhado. Você pode definir fontes, criar abas nas suas planilhas, fazer merge de células e mais um monte de coisas. Tá? Deixa eu mostrar rapidinho aqui, eu vou criar um arquivo chamado x.py. E eu vou importar OpenPyExcel e também de OpenPyExcel.styles eu vou importar fonte. E aí vamos criar aqui um workbook, um arquivo de planilhas, hein? Que é igual a OpenPyExcel.workbook. Estou criando um novo arquivo de planilhas. Ali está vendo ali ws igual a wb.active, quer dizer, eu estou pegando a planilha ativa nesse novo arquivo e vou dar um título para ela. Vou chamar a minha planilha de cidades. Hein? Vou criar aqui uma lista de tuplas. Cidade, estado e lojas. Desse jeito. Hein? Copilot me dá algumas sugestões ali. Vou colocar mais um pouco de cidades aqui para ficar mais interessante. Vamos colocar qual mais? Campinas. Vamos colocar mais uma no estado do Rio de Janeiro aqui. Barra Mansa. Trabalhei em Barra Mansa. Tudo bem. Quantas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cidades. Acho que tá bom, né? Então, para cada uma das cidades em cidades, eu faço WS, né? A minha worksheet, a minha aba da planilha, né? Ponto append aquela cidade. Okay? E agora vamos fazer wb.save cidades xlsx. Não usei o fonte ali ainda, okay? Só para você ver o básico aí, básico do básico, tá? Então, eu estou criando um workbook, quer dizer, eu estou criando um arquivo de planilha. Nesse arquivo de planilha, eu estou pegando a worksheet, que é a aba da planilha, estou dando um nome para ela e estou inserindo dados nela. E mandei salvar. Vou executar isso aqui. Vou abrir aqui. Vou abrir o arquivo que foi gerado. E olha ele aí, tá vendo? Tá aqui as minhas cidades, estados, lojas, tá? Do jeitinho que eu descrevi, os dados estão aqui, legal? É um pouquinho trabalhoso, mas não é muito. Você viu que, poxa, é até bem simples esse código, assim, não tem nenhum grande segredo, né? Dá para fazer isso mais rápido, mais fácil, usando pandas? Dá, tá? Mas vamos seguir aqui, porque agora aqui é que você vai ver aonde o OpenPyExcel vai brilhar, que é eu posso agora formatar, eu posso fazer coisas aqui que não tem a ver só com os dados, tá? Então, eu vou criar, por exemplo, uma variável fonte, que é igual a uma nova fonte. Negrito é true. A fonte vai ser uma Déjà Sans. E a color dela vai ser um azul escuro. Desse jeito aqui. Hein?
for row in. E agora eu preciso pegar um intervalo. Então, na minha worksheet, eu vou fazer assim, olha só. Da célula A1 até a célula C1. Para cada célula nessa linha, cell.fonte igual a fonte. Legal? Também vou fazer o seguinte, na minha worksheet, column dimensions. A coluna A vai ter largura de 20. Tá? Então ela vai ser mais larga que as outras colunas. 20 o quê? 20 unidades misteriosas do Excel. Sei lá. E olha só como ficou, tá vendo? Pintei de azul aqui, coloquei largura de 20, tá? Então, esse módulo OpenPy Excel, ele permite você lidar com o formato de arquivos Excel num nível razoavelmente baixo ali, né? Você consegue fazer coisas como mudar a formatação, você também consegue fazer coisas como inserir novas planilhas aqui, criar vínculos, fórmulas e etc. Então eu recomendo a todo mundo que vai trabalhar com dados aí que tenha algum conhecimento de OpenPy Excel ou que pelo menos saiba o que é o módulo, onde ele está, né? Se você precisar algum dia, você vai lá e lê a documentação, o módulo está lá para você e tal. Okay? Bom, deixa eu mostrar agora o Pandas. Eu vou criar um outro arquivo aqui chamado p.py e nele vou mandar um import pandas spd. Por que SPD? Cara, isso é meio que um padrão hoje da comunidade que lida com pandas, tá? A galera importa pandas SPD e usa PD ponto qualquer coisa. Depois, quando você vê PD ponto num código, você já sabe que é pandas. Né? Vou criar aqui uma lista de dados também, do mesmo jeito que eu fiz lá. Só que aqui os dados não vão estar naquele formato, eles vão estar um pouquinho mais estruturados. Aqui, algo assim, ó. Copilot está me dando sugestões aí. Então tem o nome, idade e cidade ali, tá vendo? Beleza. Então estão aí meus dados, agora eu quero criar uma planilha. Como é que eu faço? PDF dataframe é igual a pd.dataframe os meus dados. Isso aqui me deu um objeto chamado dataframe. Deixa eu imprimir esse objeto aqui com um printzinho na tela, só para você ver como ele fica. Tá vendo aqui embaixo? Olha só. Isso me deu como se fosse uma tabelinha aqui, né? É isso que o Pandas faz, tá? Ele cria uma estrutura de dados, uma estrutura bidimensional, que é chamada de data frame. Ali tem linhas e colunas, né? E que é usada para fazer tratamento de dados. Ali você pode fazer um bocado de coisas com isso aqui. Uma das coisas que é possível fazer é você salvar isso num Excel, tá? Então, eu venho aqui e posso fazer df.toExcel. Vou chamar de pessoas XLSX. E aí, tendo feito isso, tá lá, ó, com cabeçalhos bonitinhos, com uma coluna aqui para dar o ID dessas linhas, né? Se eu não quiser esse ID, o Copilot tinha até sugerido aqui, eu posso meter um index igual a false aqui, tá? Fazendo isso. Deixa eu abrir ele de novo. E tá lá, ó, sumiu a coluna do ID ali do lado, ok? Mas perceba que usando o Pandas eu não tenho aquele controle fino, granular, né, de fazer formatações, nem nada disso, mas eu escrevo muito pouco código, né? Se eu tenho um data frame do Pandas, que eu crio ele basicamente lendo os dados de alguma origem, pode ser um banco de dados, pode ser um outro Excel, pode ser um CSV, ou dados que eu estou na memória ali, joguei no data frame, para eu criar um arquivo Excel, simplesmente .toExcel e está resolvido, legal? E para eu ler um Excel, como é que faz? Hein? Eu vou criar um outro data frame aqui, vou chamar de df2, que é igual a pd.read Excel. E ao invés de ler o pessoas aqui, eu vou ler o cidades. Tá? Aquele arquivo que eu criei no outro script. Vou dar um print aqui. E tá lá as cidades, olha só que legal. Beleza? Li as cidades ali. Tá?
comentar essa parte de cima. Isso aqui vai rodar um pouquinho mais rápido. Tá ali, leu as cidades, tá? E aí você pode se perguntar, puxa, mas isso aqui é um objeto aí, do Pandas e tal. Não é dado nativo do Python, não estou acostumado, como é que trabalha com isso e tudo mais. Você pode interar nesse objeto e obter dados nativos, tá? Não é difícil fazer isso. Então você pode fazer algo assim, olha só. For index, row in df2. Iter rows print dict row. Então veja só, iter rows vai fazer uma interação pelas linhas do data frame e vai me devolver tuplas com o índice e uma row, que são os dados ali, tá? Num formato chamado series, um formato do Panda. E esse formato eu posso mandar um dict ali, ó, tá vendo aí? Olha o que acontece. Tá aqui, eu tenho dicionários do Python, ok? É possível, estou aqui mostrando que é possível, mas para estudar pandas, cara. Por quê? Você talvez não precise iterar. Você provavelmente não precisa iterar dessa maneira aqui para boa parte das operações que você vai fazer. E se você fizer isso direto no pandas, né, os dados lá, eles não são dados nativos do Python. Esse troço foi escrito em C para ser rápido, para fazer análise de dados. Então aqui eu estou fazendo uma brincadeira com uma planilha de 10 linhas, né? Mas se você tiver uma planilha maior, se você tiver mais dados e tal, pode ser bem útil você saber que você não precisa interar usando o próprio Pandas dessa maneira. Tá? Então, digamos, por exemplo, que eu queira obter a soma das lojas. Eu podia fazer algo assim, olha só. Print dataframe2 lojas.sum. E tá ali, ó, o total de lojas deu 500. Curioso que deu 500, né? Somando esses números aqui. Não foi de propósito. Mas o total de lojas deu 500, tá? Ou, eu gostaria de obter o total de lojas por estado, tá? Então, tem um negócio aqui, olha só, que você pode fazer assim, ó, estados é igual a df2 group by estado. Okay? Então, isso aqui é um objeto group by, um objeto especial ali e tal. E aí eu posso fazer assim, olha só, print estados lojas.sum. Isso aqui vai me devolver um outro data frame, quer ver? Tá lá, ó, um data frame com o estado e a quantidade. Que bonitinho, tá vendo? Quero salvar esse data frame num Excel, também posso, tá? Então, olha só que curioso. Ponto to Excel, opa, não foi ponto aqui, né? Ponto to Excel, totais.xlsx. Vou meter um index falso aqui também. Vamos abrir esse Excel. O índice é o estado. Então aqui não é para usar index falso. Mais uma chance para mim. E tá lá, olha só. Aqui eu tenho o estado e a loja. Que bonitinho, Excel gerado ali com uma linha de código. Tá? Então, ler e escrever Excel usando pandas é muito fácil, muito rápido. Olha só, escrevi realmente muito pouco código. Tá? O pandas faz muito mais que isso. Se você vai fazer análise de dados, você precisa fazer cálculos com dados ali. Você precisa saber pandas. Como é que eu abordo esse problema, essa questão de tem que ler Excel, tem que escrever Excel e tal? 99% do tempo, pandas. Tá? Leio os dados usando pandas, escrevo usando pandas. Muito rápido, muito fácil, funciona super bem. E tem um detalhe interessante. Puxa, eu precisava ler Excel e salvar CSV. Tem um método toExcel, tem um método toCSV. Precisava fazer o contrário, ler CSV, salvar Excel. Tem um método readExcel, tem um método readCSV. Então, pandas é meio que um canivete suíço para tratamento de dados. Ali serve para fazer um monte de coisas. E é sempre assim simples de fazer operações com
arquivos, tal, read to e resolve o problema. Então, 99% do tempo eu uso pandas, tá? Leio com pandas, escrevo com pandas. Então, eu tenho que fazer uma integração aqui, o pessoal espera um Excel ali num determinado lugar, pandas, ok? Eu preciso fazer alguma coisa com esses dados. Cara, puxa, uma interaçãozinha simples ali, preciso tratar esses dados de alguma maneira, de uma planilha pequena, coisa e tal. Eventualmente eu posso fazer um for, converter para dado nativo e jogar isso para dentro de um código que eu já tenha, por exemplo, ou algo assim. Tá? O volume é grande, vejo como faz isso no próprio Pandas, tá? Se for o caso, até posso fazer um vídeo aqui explicando, ensinando Pandas, um mini curso de Pandas. Se você acha útil, deixa um comentário aí que eu produzo, tá? Se a galera pedir, eu faço um mini curso aqui pra gente aprender Pandas juntos, tá? É bem legal, vale a pena mesmo, eu acho, tá? Cara, preciso fazer um negócio diferente no Excel. Criar ali várias abas na minha planilha, preciso fazer formatação, preciso mesclar células e tal. OpenPy Excel não é difícil, tá? Dá mais trabalho para escrever mais código, mas o nível de detalhe que você chega, o nível de recurso que você tem ali, ajuda bastante também. Então são essas duas ferramentas que eu uso para trabalhar com Excel. E aí, já conhecia? Conhecia Pandas? Já tinha trabalhado com isso? Conhecia o OpenPy Excel? Sabia a diferença? Deixa comentário aí, cara. Seu comentário é ouro pra gente, beleza? Valeu!